Quero chamar aqui a nossa pregadora dessa noite. Oh. Glória a Deus, é isso aí. Deixa eu orar. Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja conduzindo as palavras da Amanda, Pai. Quero pedir que também o Senhor esteja abrindo os corações para que a sua palavra seja como uma semente lançada nelas, que ela multiplique a 30, a 60 e a 100 por um, que dê frutos e frutos que permaneçam, Pai. Que nós sejamos enxertados na sua árvore, então, no nome de Jesus. Que não seja ela falando, mas que seja o Senhor, Pai. Abre os nossos ouvidos e que nós saiamos daqui transformados pela Tua palavra e pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Manda fogo. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite de festa? Antes de dar início à pregação, queria me apresentar para vocês. Meu nome é Amanda. Eu sou da Igreja Deus Vivo. Eu ia falar do Santa Amaro, ó, nada. Sou da Igreja Deus Vivo da Zona Norte de Londrina, né? Então, estou aqui acompanhada dos meus pastores, pastor Dorval e pastora Fátima. O pastor mais elegante de Londrina está ali, né? Minha mãe também está me acompanhando ali do lado da pastora. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Minha galera, ô minha galera, cadê minha galera? Uhul! Aí, minha galera, Deus abençoe, os irmãos da igreja, os chofens, né? E como o irmão Douglas pediu, vou apresentar a banda para vocês, que já desceram todos, mas tinha eu ali na bateria no cantinho. Em uma das guitarras tinha o Vitor, que inclusive é o líder do louvor lá da nossa igreja. Do lado dele a Kézia, a esposa, também líder. A outra guitarra estava o João, acho que foi beber água. Ah, não, tá ali. Tá ali o João, Pedro, outro guitarrista. Aí no teclado a gente tinha a Letícia. E no baixo, Giovana. E a nossa vocalista, cadê a nossa Gabriela Rocha, da Zona Norte? Ali, a Ingrid. É uma parte do Ministério de Louvor, né? Tem mais alguns irmãos aqui que são do Ministério, a Ingrid, a Paulinha, o Ian, né? Que fazem parte do Ministério. Então, a gente vieram aqui para acompanhar a gente, né? Então, queria agradecer a vocês todos pelo apoio, pela força. E dizer também, irmãos, que eu não sou daquele tipo de pregadora que fala e acontece, que roda no manto, que fala em línguas. Inclusive, quando eu cheguei, o pastor falou para eu ficar à vontade. Como vocês podem reparar, eu estou, que o tênis estava apertando um pouquinho, eu já bem tirei ele aqui. Então, estou à vontade. Deus abençoe o convite do Douglas, do pastor também, por essa confiança, por esse momento. E agora, passando para a parte da palavra, quem tiver com a Bíblia aí, tanto no celular quanto a física, pode pegar e abrir lá em 1 Reis 19, 11. 1 Reis 19, 11. Primeira Reis 19, 11, que diz assim: saia e ponha-se diante de mim num monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Até aqui, irmãos, que a gente vai ler por enquanto. E antes de dar início à palavra, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Não precisam exatamente me responder, mas é mais para a gente prestar atenção. Vocês já repararam quando, por exemplo, a gente está em casa e cai o Wi-Fi, ou quando um vídeo do TikTok de 30 segundos não carrega, o desespero que dá, que a gente quer ver o resto do vídeo, aí está lá o vídeo, 5 dicas para... Aí trava, 5 dicas para quê? Eu quero ver. E a gente fica naquela ansiedade para carregar, aí cai o Wi-Fi, a gente já sai perguntando, caiu aí para você também? Aí, a sua internet parou também? Passou? A sua? Acabou aí também? Quem que já passou por isso, de ficar meio angustiado, meio nervoso, porque caiu a internet, a gente quer ver alguma coisa, né? Então, a gente surta um pouco, né? Porque o vídeo não carrega logo, porque o Wi-Fi caiu um pouquinho. E tem alguns estudos que comprovam que a nossa geração, em que vivemos atualmente, então o nosso mundo atual, não importa se você tem, mas eu tenho 13, eu tenho 20, eu tenho 40, eu tenho 60, não importa.
mas o mundo atual em que vivemos, a nossa geração, se tornou a geração mais impaciente do mundo todo. A geração mais impaciente dentre todas as gerações. Porque a gente não consegue mais esperar as coisas. A gente quer tudo para ontem, tudo para agora. Quero fazer, tenho que fazer agora, tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Não consigo fazer uma coisa de cada vez. Vou sair catando tudo para eu fazer. A gente já não consegue mais esperar. Então, a gente passou a ser essa geração muito imediatista. Tudo a gente quer para ontem, tudo a gente quer. Não, porque eu preciso fazer, porque eu preciso, porque isso, que aquilo outro. Né? Então, a gente quer sempre resposta instantânea, a gente quer dopamina, a cada minuto tem que estar sempre muito agitado, fazendo as coisas, senão nada dá certo. Parece que quando não tem nada acontecendo, né? Quem aqui também já passou aquele momento que você está conversando com alguém, aí a conversa está meio chata, daí a pessoa está falando, não, é verdade. Não, estou ouvindo. Sabe? Quem que já passou por isso, já fez isso, ou alguém já fez isso com você? Ou então, quando o filme está chato, às vezes a gente está lá sentado no sofá, passa um filme, esse filme está chato. Aí pega o celular de novo, aí vai meio vendo o filme e meio mexendo no celular. Né? Parece que mãe que faz isso. Né? A minha, por exemplo, não acusando, imagina, mas a gente está lá assistindo uma coisa, aí pega o celular, você vai mudar o canal. Não, tira que eu estou vendo. Tá nada, tá lá vendo vídeo de gatinho no celular. Não, tira que eu estou vendo. Sabe, aquilo a gente já não consegue mais concentrar em uma coisa só. Não vou ver o filme, eu vou ver o filme e vou mexer no celular. Não vou só conversar, eu vou conversar e vou mexer no celular. Então, nem isso parece que a gente não consegue mais focar para fazer. Né? A gente parece que não consegue mais lidar com silêncio, com a rotina de fazer as coisas. Uma coisa de cada vez. Parece que a gente sempre vive com tédio. É algo bem conhecido entre os adolescentes também. Eu lido muito com adolescente. Às vezes estou conversando. Estou com tédio. Ai, que tédio. Ai, que tédio. Tudo um tédio. Ai, que tédio. Ai, tem nada para fazer. Ai, que tédio. Ai, que tédio. Então, você, não aguento mais celular, que tédio. Então, a gente vive muito isso às vezes, com tédio. E tédio não é só falta do que fazer. Às vezes a gente acha que tédio tédio é porque eu estou sem nada para fazer. Mas não é. O tédio ele vai um pouquinho além disso. É aquela sensação de desassossego. Sabe quando você não consegue ficar quieto, em paz? Você tem que estar fazendo alguma coisa. Tem nada para fazer, vou comer. Tem nada para fazer, vou mexer no celular. Tem nada para fazer, vou fazer isso. Sabe? Quando você não consegue ficar em paz. É um desconforto quando a vida perde a velocidade que a gente está sempre acostumado. Então, a nossa vida é sempre correria. Daí, quando para, a gente já não está mais acostumado com aquilo, a gente não consegue. Então, no fundo, o tédio, ele é, na verdade, né, uma alma viciada em ruído que já não consegue mais ficar quieta, já não consegue mais ficar em silêncio. Perdeu a capacidade de ter paz no silêncio, quer sempre fazer alguma coisa. Isso que é tédio. Então, é mais fundo do que a gente pensa. O problema disso é que a gente traz essa situação para a nossa vida com Deus. A gente traz essa ansiedade que o algoritmo traz para a gente, para dentro da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus, com que a gente precisa viver. Então, a gente quer sempre um Deus que deixa a gente... É culto dos jovens, é acampamento, é show, é isso. Então, até nisso a gente sempre quer isso. A gente sempre está buscando, uau, nossa, não, é show, vamos tal coisa. E não estou falando que é errado, de forma nenhuma. Esse ano mesmo, os jovens podem comprovar. A gente não sossegou o facho, né, pastor? E foi para Curitiba no Descende, e foi para o Milagres Maringá. E a gente vai e vem. Então, assim, a questão não é essa. O problema é quando a nossa espiritualidade está baseada só nisso. Só em show, só em evento, só para fora. É show, é isso, é aquilo outro. Aí que mora o problema, quando a gente já não consegue mais ficar em paz no silêncio. Né? Então, é quando a gente acha que Deus está só no barulho. Mas o que acontece quando você ora e Deus não te responde na hora que você quer? O que acontece? Não gera aquela ansiedade, aquela coisa? Então, a gente começa a achar que Deus abandonou a gente. Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não me escuta, porque a gente aprendeu a querer tudo na hora que a gente quer. Tudo naquele instante, naquele momento. E quando Deus demora para responder, a gente já acha que foi abandonado, que Ele não está ouvindo, que Ele parou de nos sustentar. Isso é um problema, infelizmente, que a gente tem. Então, a gente acha que só porque a gente não sente nada, Deus não está fazendo nada. Só porque eu não estou pulando aqui, é show, é tal coisa, Deus não está fazendo nada. E não é isso. A gente aprendeu a amar o espetáculo de Deus, mas a gente esqueceu de aprender a amar a presença cotidiana com Ele. O andar dia a dia com Ele. Então, a gente quer só barulho. E não é um problema. De novo, eu amo barulho, gente. Tá eu no meio. Mas, assim, a gente precisa aprender o outro lado também. Como é que é encontrar Deus nos pequenos passos da minha vida, no dia a dia. Ele não está só, não está aqui. Deus está no silêncio também.
Deus está no silêncio. E é isso que a gente vê aqui no texto que a gente leu, né? Então, assim, sobre o profeta Elias. Lá em 1 Reis, no 18, para quem quiser ler depois, então Elias, ele estava vivendo tipo, o auge da vida espiritual dele. Tudo que tinha para acontecer com Elias, parece que estava acontecendo no capítulo 18. Estava no Monte Carmelo, teve confronto, teve desafio, e fogo, e tudo que vocês podem imaginar aconteceu. E foi adoração, e fogo caindo do céu, e era profeta daqui, era ele de lá. Então, assim, muita coisa acontecendo. Num capítulo só a gente vê isso, né? Então, ele estava ali cheio de adrenalina, e acontecia uma coisa ali, acontecia uma coisa lá, e acontecia uma coisa colar, e sempre acontecendo coisa com ele. Mas no capítulo 19, essa adrenalina, ela baixa, ela para completamente, né? Então, chega a ameaça da então rainha da época, que era Jezabel. Ela começa a ameaçar os profetas, a ameaçar Elias. Então, a pressão que ele estava sentindo aumenta e a adrenalina acaba. E aí a gente vê Elias numa outra situação. Então, o grande profeta do fogo, o cara que mandou fogo nos profetas de Baal, tudo, agora estava depressivo. Do nada. E aí acabou do nada. Então, a gente encontra Elias aqui nesse contexto assim. Depois de viver o auge dele, da vida espiritual, ele está numa caverna, está meio depressivo, está pedindo para Deus para morrer. É assim que a gente encontra o grande profeta Elias, o profeta do fogo. Então, ele senta debaixo da árvore e pede a morte para Deus. Então, ele vai parar lá no fundo da caverna do Monte Horebe. E esse é um problema que, às vezes, a gente vive, esses picos espirituais, sabe? Hora a gente está, não, é eu e Deus contra o mundo, na hora está Deus e o mundo contra mim. Que isso? Então, assim, a gente não vive uma constância, a gente está sempre em constância. Agora eu estou bem com Deus, vixe, agora eu tropecei. Não, agora meu relacionamento com Deus está aqui. Ah, não, mas Deus não me respondeu. Ai, meu Deus, o que eu fiz de errado? Deus não me ama mais, Deus não me responde. Então, a gente vive nessa inconstância. Nada nunca está bom, nada nunca está certo. Então, se está tudo legal, eu estou aqui com Deus. Deu uma coisa errada. Ah, meu Deus, por quê? Me desamparaste, me abandonaste. Então, não tem uma linha que a gente segue. A gente geralmente vive nessa inconstância. Então, é aquilo. A gente vai no acampamento, vai na conferência, vai no retiro, vai no show, vai no descende. E lá é aquilo. É aquela alegria. E canta, e vai, uhul, e eba, eba, eba. Mas e quando acaba? E quando acaba ali? Depois, 2 semanas depois, parece que a gente já está nessa caverna. A gente já está seco, já está murchinho. Ah, glória a Deus. Ah, glória a Deus. Né? Então, a gente já está... Por que será que isso acontece, né? Porque isso acontece quando a gente está viciado na emoção do momento. Não é como se a gente estivesse tendo, de fato, um relacionamento com Deus, porque a gente vive a adrenalina do momento, vive a emoção do momento, mas a gente não consegue sustentar um relacionamento diário com Deus. É por isso que, às vezes, acontece, por que quando eu estou lá no retiro é tudo tão legal, daí eu volto para a minha igreja e fico... Mas lá no descende falta levantar a cadeira. Aí volta para a igreja. Por que será que isso acontece? Porque às vezes a gente não aprende a manter a constância com Deus no dia a dia. A gente não aprende a manter um relacionamento. E aqui deixa bem claro que Deus ele não estava no espetáculo, né? Porque Deus manda Elias ficar na entrada da caverna. E aí 3 coisas acontecem. Então a primeira é um vento fortíssimo que quebrava as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Um terremoto que chacoalhou a terra, mas o Senhor não estava no terremoto. E um fogo devorador, mas o Senhor também não estava no fogo. Então, nada das grandes coisas que aconteceram com Elias ali na caverna, o Senhor não estava em nenhuma das grandes coisas, nas grandes movimentações. E às vezes isso acontece com a gente. A gente procura Deus no barulho, nos movimentos extraordinários. Aqui, naquilo que impressiona muito os olhos. Então a gente está sempre impressionado. Se tem... Nossa, esse pregador aí é top. Ele entrega até o número do CPF. Não, essa banda aí, é o Juninho Afran que toca guitarra. Eu preciso ver. Eu tenho que estar lá. Então, não. Meu pastor que vai pregar? A banda da minha igreja lá que vai... não queria não, eu ouvi. Deixa. Não, a menina canta meio desafinada lá, nem gosto muito. Eles perdem muito tempo. Não é igual Eli Soares, assim, se fosse eu ia. Então, sabe, então a gente está muito ligado a espetáculo. Não com o que deveria importar, que é a palavra de Deus. E às vezes isso é um problema. E não estou falando aqui para acusar, para apontar o dedo. Inclusive, se você está se sentindo atingido...
Me desculpa, não é essa a intenção, mas às vezes é Deus te cutucando aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Viu? Eu tenho uma frase que eu falo com os jovens lá da igreja, que é assim, se Deus está te incomodando, vamos lá, galera, se Deus está te incomodando, o problema é? Seu. Muito bem, se Deus está te incomodando, o problema é seu. Eu não sei da sua vida, eu não sei qual que é a sua realidade, mas se Deus te incomoda, é problema seu. E Ele faz isso porque às vezes, é um culto de jovens, vou lá ouvir que Deus me ama, que Deus tem um lindo propósito, um lindo plano para mim. Não estou dizendo que Ele não tem, mas às vezes uma palavra de conserto é um sinal de que Deus te ama e Ele está preocupado com você. Ei, volta, filho, volta para mim, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Então, às vezes, uma correção vale mais do que uma passadinha de mão na cabeça. E, às vezes, para a gente entender, Deus precisa dar um chacoalhão na gente. E é isso que Deus faz com a gente, às vezes. Então, Deus nunca precisou de espetáculo para Ele estar presente. Nunca. Então, aqui está falando isso, né? Depois de tudo isso que aconteceu, veio uma brisa, um vento suave. E ali que Elias cobriu o rosto, porque reconheceu o Senhor. Então, Deus estava na brisa, no vento suave, não estava no terremoto, não estava nos grandes movimentos. Então, para a gente ouvir o terremoto, é só a gente estar aqui. Se tiver um terremoto agora, se tiver um raio agora, um trovão agora, a gente vai ouvir, não vai? Porque é muito alto, é barulho. É só você ter ouvido que você vai ouvir. Só que para a gente ouvir o sussurro de Deus, tem que estar o quê? Cala a boca, respira, diminui, para de ficar, calma. Deus não vai te encontrar no terremoto, vai te encontrar no vento suave. Diminui a correria da vida, calma. É no sussurro, é na calmaria que Deus encontra a gente, é ali. Deus não precisa de espetáculo para Ele se mostrar presente. Não precisa falar, Senhor, se pousar um papagaio verde no meu ombro direito, dançando, qualquer coisa eu vou saber que eres tu. Não tem isso. Se a gente parar para prestar atenção de fato na voz do Senhor, a gente vai ouvir. A questão é que muitas vezes a gente não quer fazer o que é necessário, a gente quer assim, rápido. A gente quer assim, Deus, preciso de uma palavra, fala comigo. Não, essa eu não gostei. Senhor, fala comigo. Não. E isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Que isso? Que tipo de espiritualidade é essa que a gente está vivendo? Cadê o... Não, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu vou sentar, eu vou tirar o meu tempo aqui. Eu vou ler a Tua palavra. Eu vou orar, eu vou fazer meu devocional. Eu vou ter tempo de qualidade contigo. Eu costumo falar uma frase também que eu falo assim... Quem aqui costuma assistir série, filme, qualquer coisa? Tipo, eu tiro um tempinho do meu dia para ver uma série, para ver um filme, para ficar no TikTok, para mexer no celular. Não é bronca não, gente, é só uma pergunta, tá tudo bem, eu mesma faço isso. Então, a gente tem tempo, não tem? De assistir uma série, de fazer uma coisa, além do nosso trabalho, que é uma obrigação, obviamente. Então, assim, se você tem tempo de ficar na Netflix, de ficar no TikTok, no Instagram, seja lá onde, e depois você fala, eu não tenho tempo para Deus, é mentira. Você tem falta de prioridade, mas tempo você tem. Tempo você tem. Porque se eu tenho tempo de ficar vendo, não estou falando que é errado, mas passa a ser errado. Mas ver o TikTok é errado? Depende do que você está vendo também, mas de uma forma geral, não. Mas passa a ser errado quando eu fico lá no TikTok, aí depois eu falo, eu não tenho tempo para Deus. Mentira, isso é falta de prioridade. A gente sempre arruma um tempo quando a gente quer. A gente só tem que inverter as nossas prioridades. Acorda, já acorda direto no celular. Não, acorda, calma, respira. Tira o seu tempo ali, não tenho tempo de manhã, faz à noite. Não sei o quê. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Então, tempo a gente tem. Só que às vezes a gente precisa trocar a nossa prioridade. E enquanto a nossa prioridade não for ter um relacionamento com Deus, a gente não vai ouvir a voz dele. Porque como é que você espera ter um relacionamento com alguém que você nem conhece a voz dele, que você nem sabe como é a voz dele, que você nem conhece ele? Entende? Então não tem como. Não tem isso. A gente precisa ter um tempo, a gente precisa entender isso. Então, Deus, Ele vai muitas vezes falar no silêncio da nossa oração, em vez de falar na agitação do... Não estou falando que Ele não pode, mas estou falando que relacionamento não precisa ser agito. Ou quando você está com o seu amigo, com a sua namorada, com o seu namorado, sei lá, você fala gritando no ouvido dela, oi amor, tudo bem? Não é assim,
Oi, tudo bem? É relacionamento, é calma. Não precisa disso. É calma. Ai, eu fiz a coisa. Não é. E relacionamento com Deus é a mesma coisa. Então a gente precisa de calma, de silêncio, senão a gente não vai aprender a ouvir a voz dele, né? Então, quando a gente olha para essa palavra, para essa passagem de Elias, a gente entende isso, que às vezes a gente busca Deus em tanta coisa, em tanto lugar, e a Bíblia está lá do nosso ladinho, esperando só a gente abrir, a gente tirar um tempo e ler ela. Porque não tem como ter relacionamento com Deus se você não dedica tempo a isso. Se você não dedica tempo a conhecer a Deus, a conhecer o Deus que você serve, você não vai ter de fato um relacionamento e intimidade com Ele. Pergunta aqui para os varões que namoram, que são casados, levanta a mão aí. Cadê? Os varões namoram, são casados? Ótimo. Quando estava, por exemplo, Vitor, quando você estava conhecendo a Késia, você não teve que parar um tempo para descobrir as coisas que ela gosta? Não teve? Perguntar para algum amigo, para o pai, para a mãe, oh, ela gosta de tal, o que ela gosta? Não teve que ir atrás para descobrir? Viu? Perguntou para mim, tá vendo? A gente deu um jeito, deu certo, gente. Olha que bonitinho aí eles ali, ó. Ah, que bonitinho. Então, assim, quando a gente quer de fato conhecer alguém, a gente vai se interessar por essa pessoa, a gente vai perguntar sobre, do que ela gosta, o que ela não gosta, para eu não fazer o que ela não gosta. Do que ela gosta para eu fazer. E com Deus não é assim. Você se pergunta do que Deus gosta e o que Deus não gosta que você faça, o que você deixa de fazer? Já fez esse exercício de perguntar para Deus o que é que Ele gosta? Ou ler lá o que Ele gosta, porque está escrito? Então, assim, se você conhece a Deus de fato, você sabe o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Mas eu não sei. Então, será que você conhece Ele verdadeiramente? É isso que fica. A gente, às vezes, espiritualiza demais, e não estou falando que não deve ser, mas a gente faz um espetáculo com o relacionamento com Deus e a gente esquece que é mais simples do que a gente pensa, que a Bíblia está lá. E que hoje você já não precisa mais de um mediador que vai uma vez por ano levar o seu sacrifício lá no templo enquanto você fica esperando do lado de fora. Hoje você tem acesso direto para falar com Ele a hora que você quiser e mesmo assim, às vezes, a gente não faz. Está vendo como é troca de prioridade, não é falta de tempo? Essa é a verdadeira questão. E da mesma forma que Elias ficou, e Deus precisou falar para ele, sai da caverna, fica na porta da caverna, e mostrou para ele, não estou no espetáculo, eu estou no silêncio. E da mesma forma também foi com os discípulos de Emaús, lá em Lucas 24, não vou ler aqui, mas depois para quem quiser ler lá, Lucas 24 fala sobre os discípulos de Emaús, e eles estavam caminhando triste, aí chegou um carinha e ficou andando lá com eles, e eles conversando com esse carinha aí, e aí ficou muito tarde, aí falou, pô, cara, fica aí com a gente, tá muito tarde, amanhã você vai. Aí beleza, ficaram lá, trocaram mais uma ideia com o carinha, falaram, Jesus morreu, carinha. Aí o carinha, é verdade? Poxa vida. Aí na hora de partir o pão, carinha, Jesus, meu Deus, a gente andou com Jesus esse tempo todo e não reconheceu que era Ele. Que isso? Não parece absurdo? Nossa, os caras andavam com Jesus e não reconheceu Ele. Você está reconhecendo Jesus no seu dia a dia? Porque Ele caminha com você também. Será que a gente reconhece Cristo nas pequenas coisas? Fica aí um questionamento. Eu parei muito de fazer isso, porque às vezes eu lia alguns personagens bíblicos e eu julgava horrores. Onde já se viu fazer isso com Jesus? Pedro negando Jesus, Judas traindo Jesus. Eu julgava, até eu entender que eu estava fazendo pior. Essa é a questão. Às vezes a gente também não está reconhecendo Cristo. Então, às vezes a gente está andando triste e a gente acha, tudo acabou, não tem mais jeito, não tem mais sentido. Só porque as coisas não saíram do jeito que a gente queria ou não aconteceram no tempo que a gente queria. E aí a gente acha que está dando tudo errado, porque não é no nosso tempo. Jesus caminhou do lado deles durante horas e eles não repararam. E quando é que os olhos deles se abriram? Num partir do pão, não foi num raio que caiu do céu, não foi num charamanaias, não foi. Foi num partir do pão, na mesa ali, comendo, repartindo o pão. E aí os olhos deles se abriram. Foi num gesto simples, na rotina de uma refeição. A gente não come todo dia? É rotina. E eles entenderam que era Jesus ali, na rotina. Não é porque Jesus se transfigurou no meio do caminho e mandou fogo. Não. Parte no pão lá.
em coisas simples. E mesmo sabendo disso, a gente insiste em buscar o Senhor em coisas grandiosas que Ele nunca disse que Ele estaria. Nunca. Então, o silêncio de Deus, às vezes, a gente pensa que Deus está ausente, que Deus não ouve, mas o silêncio de Deus não significa ausência. Nunca significou isso. Nunca, nunca, nunca. Às vezes é só falta nossa de perceber Ele. Às vezes é a gente que se afastou, porque Deus não se afasta da gente, o Espírito não se afasta da gente. Um tempo atrás, eu conversei também com jovens sobre Sansão, quando ele é preso, que ele não percebeu que o Espírito de Deus tinha saído dele. Olha como isso é pesado, não é? É algo assim, poxa, tá vendo? Não é algo grandioso. O Espírito não falou, atenção, Sansão, atenção, estou te abandonando agora, tchau. Não aconteceu isso. Ele não prestou atenção. Porque está nos detalhes, está nas pequenas coisas. E quantas vezes a gente age que nem Sansão, a gente se afasta de Deus e a gente nem percebe. Olha a gravidade disso. Então parece uma coisa muito simples, muito banal, muito pequena. Mas isso significa todo o nosso relacionamento com Deus. Ele todo. Não uma parte. Ah, não, depois eu faço. Não, é tudo. Sansão, ele perdeu tudo e nem se deu conta. E eu não estou falando do cabelo. Estou falando da presença. E ele não se deu conta. E às vezes a gente pensa que o silêncio de Deus é abandono, quando na verdade é a gente que se afasta dele. É a gente que já não percebe mais ele. E aí quando ele se ausenta, a gente também não sabe. Essa é a questão. Nunca foi sobre, porque Deus me abandonou, porque... Não, porque Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É a gente que muda, é a gente que falha, a gente que erra. Só que de tempo em tempo a gente precisa ter a maturidade de fazer essa avaliação em nós mesmos. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Você pode ser o maior pregador, o maior cantor, e deita como revela, e faz e acontece. Mas você precisa rever como é que está o seu relacionamento com Deus, de tempos em tempos. Da mesma forma que você tem que ver também, poxa, como é que está o meu relacionamento com a minha namorada, com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu namorado. Aí, no caso, para quem é casado, quem tem um relacionamento. E por que com Deus a gente não faz? De novo, parece algo bobo, mas é muito maior do que a gente pensa, do que a gente pode imaginar. E é uma questão... que às vezes a gente vai muito também do sentir, né? Porque Deus, é que eu estou sentindo, que eu estou sentindo, que eu estou sentindo. Deus não é arrepio. Né? Até me arrepiou. E o que isso tem a ver? Às vezes é uma melodia bonitinha no teclado que faz a gente chorar. E está tudo bem, acontece. Mas Deus não é um sentimento. Fé não é sentimento. Fé é decisão. Relacionamento não é só sentimento. É decisão. Por exemplo, agora as mulheres, a gente é um pouco mais nervosa às vezes, né? Às vezes seu marido, seu namorado te irrita, não te irrita? Mas aí você continua amando ele, não continua? Não é? Mesmo ele te irritando. Então não é só sentimento, porque às vezes a vontade é de... Mas você ainda ama ele. Então nunca foi só sobre sentimento. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Então... Não espere sentir um arrepio, uma vontade de chorar para você ir ler a Bíblia, para você orar. Mas eu não estou sentindo de orar, eu não estou sentindo de ler a Bíblia. Você quer o quê? Que Deus te dê um cutucão? Eu não sei o que é sentir de ler a Bíblia. É um cutucão, um puxão de cabelo? O que é sentir de ler a Bíblia? Não tem isso. Não senti. Não senti de ir no culto hoje. Não senti o quê? Que é isso? Não sentir? Não tem que esperar sentir, porque relacionamento com Deus nunca foi sobre sentimento, foi sobre decisão. Ou vocês acham que os cristãos que morreram lá nas arenas, não sentindo, morreram, que era queimado vivo, era dado para os leões. Aí você pergunta, o que tem de bom nisso? Se alguém te falasse agora, você está querendo morrer amanhã comido por um leão? Não estou sentindo. Nunca foi sobre sentimento, foi decisão. Foi porque eles foram transformados pela palavra e eles sabiam o que era ser cristão de verdade, o que era manter um relacionamento com Deus, e para eles era até bom, porque eles iam encontrar com Jesus mais rápido. Nunca foi sobre sentimento. É que eu não senti hoje de ler a Bíblia. Não espera sentir, porque senão você não vai ler. Você não vai orar.
Você não vai para o culto. Você não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque a sua carne não quer que você faça. Porque em você milita carne e espírito. E quem é que você está alimentando quando você fala? Não estou sentindo de ler, não estou sentindo de orar, estou sentindo de ir na igreja. Quem você acha que você está alimentando fazendo isso? Aí como é que o espírito ganha se a carne está aqui e o espírito aqui? Aí como é que ganha? A decisão é sua. Então, Deus, eu não estou sentindo, mas eu sei que eu preciso, então eu vou ler. Deus, eu não estou sentindo, mas eu sei que eu preciso, então eu vou botar o meu joelho no chão e vou orar. Deus, eu não estou sentindo, mas eu sei que eu preciso, então eu vou para a tua casa. Deus, eu não estou sentindo, mas eu vou fazer. Nunca foi sobre sentimento. Nunca. Pastor Dorvay, ele fala uma frase muito sábia também. Pastor Dorvay é um homem muito sábio. E ele diz uma frase que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Então, se você tomou a decisão de que você é um servo de Deus, você escolheu se batizar, que eu acho que ninguém te obrigou a se batizar. Se você decidiu isso por vontade própria, se você escolheu ter um relacionamento com Deus, faça o que precisa para manter esse relacionamento vivo, porque Ele já fez. Agora é a sua vez. Faz o que precisa. Vai orar, vai ler a Bíblia. Ai, mas eu não sei, pergunta para o teu pastor, pergunta para o teu líder. Olha, por onde que eu começo a ler? Não sei o que. Pergunta. Faz igual com a menininha que você está afim. Pergunta para o amigo dela, o que ela gosta lá? O que ele gosta lá? Pergunta para alguém, por onde você começou? Por onde que eu começo? Faça. Age, faz alguma coisa. Reage. Faz alguma coisa. Não espera só ficar sentindo. Para você, que eu não estou sentindo a presença de Deus hoje com o louvor. Não estou sentindo a presença de Deus hoje com a pregação. Não estou sentindo. Era para você estar começando a sentir lá da sua casa. Agora você vai esperar a igreja ser o centro da sua espiritualidade? Aí tem um grande problema. O seu relacionamento com Deus tem que começar lá no teu quarto. Não é aqui. Que o pastor não orou por mim hoje. Se você não sabe orar sozinho, você pode orar sozinho. Começa no teu quarto. É tua decisão. Não terceiriza mais, porque não precisa. O seu pastor pode orar por você? Pode. Ele pode orar com você, pode orar por você. Mas você também pode orar por você. Então, para de terceirizar. Ora você. E não estou falando de oração de você ajoelhar. Excelentíssimo, grandioso, eterno, Deus querido e verdadeiro. Não precisa ser assim. Ora, conversa com Deus. Deus, eu não sei nem por onde eu começo. Isso é oração também. Mas eu oro feio, por isso que eu estou falando para você orar lá no seu quarto. Ninguém mais precisa ver. Mas você pode orar lá, mas eu choro. Ora lá no seu quarto, ninguém vai ver. Tranca a porta. Não tem problema. É para isso mesmo que serve a porta, tranca e vai orar. Derrama as lágrimas, pega um paninho para limpar o nariz, o que for preciso, mas ora, faz. Começa por algum lugar. Né? Então, a gente precisa parar de agir como cristãos imaturos. Né? Mimado, que só serve a Deus quando está tudo bem, quando tudo é festa, que está, uhul. E aí, quando as coisas abaixam um pouquinho, fica no silêncio. Sabe quando você está com um amigo seu, e aí você sai com esse seu amigo, e ele te apresenta outro amigo dele? Aí esse amigo que te levou, ele sai, aí fica só você e o outro amigo. Fez calor, sabe quando não tem papo, não tem assunto? Legal é que não tem. Às vezes a gente fica assim com Deus. Na festa, tá todo mundo aqui. Aí acaba. Vai embora, né? Depois te encontra aqui o senhor domingo que vem no louvor animado. Tá no calminho, eu não quero não. Às vezes a gente fica assim, esse desconforto, porque a gente nem sabe o Deus que a gente está servindo. Porque a gente não conhece Ele, tipo. Choveu hoje, né? Sabe aquele desconforto, aquela coisa chata? E às vezes a gente fica assim. Então, às vezes a gente só serve a Deus quando é festa, quando a música tá boa. Quando é o pregador que revela o CPF, que fala as coisas tudo, e emoção lá em cima, e choro e me acabo. Só que às vezes, a gente precisa começar a se comportar como verdadeiros cristãos, maduros na fé. Né? Alguém que tem um relacionamento real, profundo com Deus, enraizado. Alguém que realmente conhece o Deus que serve. Não só ouviu falar dele, não só, sabe quem é? Sei. Não, alguém que conhece ele. Então, a gente tem falado muito sobre isso na célula, né? A galera não me deixa mentir. Então, Deus tem pegado muito no nosso pé a respeito de relacionamento.
Porque é isso, é tempo. É parar, é manutenção. O relacionamento exige manutenção, exige tempo, exige qualidade. O que está sobrando de você para Deus? A gente acabou de cantar, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas tem que ser entre 10 e 15, porque depois disso tem a minha série. Será que é assim? Não, é rapidinho e depois eu... Como é que é? Olha o que a gente tem cantado. Aí será que a gente está vivendo o que a gente tem cantado? Será que de fato a gente está gastando a nossa vida para poder conhecer Ele? Então, a gente está aqui cantando, e aí? Você realmente conhece o Deus que você diz que você serve? Você realmente sabe quem Ele é? Você sabe o que Ele espera de você, o que Ele quer de você? Ou você precisa que o pastor te diga o que Deus quer de você? Ai, pastor, ora por mim, porque eu não sei o que Deus quer de mim. Ora você. Porque Ele vai te falar. Não precisa terceirizar. Não precisa disso. Ou é só a emoção do culto? Será que a gente realmente conhece a Deus de verdade? Não só no domingo, mas a ponto de, chega na segunda-feira, você mantém o seu relacionamento firme com Ele? No trabalho, na escola, na faculdade, com os amigos, com quem quer que seja? Então, quem conhece de fato a Deus, aprende a andar com Ele na rotina, no dia a dia, na vida, não só nos grandes momentos. É estar ali, é no meu trabalho, é na escola, é na faculdade, é independente de com quem eu esteja. É andar com Ele, é saber que Ele está ali. É não precisar esperar igual os discípulos de Emaús, que andaram com horas e não reconheceram Ele. É muito triste não reconhecer Jesus. É muito triste ver igual aconteceu com Sansão, que o Espírito de Deus se retirou dele e ele nem prestou atenção. Ele estava tão desatento que ele não notou. Isso é muito sério. Muito sério. Eu sei que não dá para ficar dando glória a Deus e aleluia. É até bom, porque aí faz a gente refletir, pensar. Mas a gente já parou para entender o quão sério que é isso? Você pode ser, não, eu sou diácono, eu sou pastor, mas como é que está o teu relacionamento com Deus no dia a dia? Você está conhecendo Ele? Porque, não, mas eu já li a Bíblia inteira, ué. Às vezes você é casado há 30 anos, você não esquece. Ih, esqueci que minha mulher não gosta disso. Ixi, esqueci tal coisa. A gente esquece. Esquecer, sei lá, aniversário de casamento, aniversário de namoro, a gente esquece. E aí a gente tem que ficar lembrando. E aí por que quando é com Deus, não, eu já li, tá bom. Eu já li uma vez. Não precisa ler, precisa, porque a gente esquece. Por isso que é manutenção, por isso que é manutenção. Então, da mesma forma que às vezes você pode esquecer qual que é o dia do aniversário do seu casamento, o dia do aniversário da sua esposa, sei lá, algo do tipo, às vezes a gente também pode esquecer. Será que isso agrada a Deus? Será que isso desagrada a Deus? De novo, parece algo muito superficial, muito bobo. Mas, novamente, Sansão não percebeu que Deus se afastou dele. Os discípulos de Emaús não perceberam que estavam caminhando com Jesus. Elias não tinha percebido Deus no silêncio até que ele falou, sai da caverna. Sai daí, que eu não estou aí. Tem mais coisa para você fazer, sai daí que eu não estou aí. Então, por que os discípulos de Emaús, Elias, Sansão, que foram grandes homens de Deus, tiveram que relembrar? Por que a gente não faz isso? A gente que não é Elias, a gente não é Sansão, nós não somos os discípulos de Emaús. Por que a gente não faz esse exercício de relembrar? De entender como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está? E eu estou falando isso de novo. Não é para querer te ofender, para... saiu lá da igreja dela para falar que eu não oro. Não é isso. Não é isso. É de novo para lembrar, porque como é que você espera que alguém venha aqui e pregue, faça, aconteça, te entregue uma profecia de algo que nem você sabe se é o que Deus quer para a tua vida? Como? Tudo que nós como cristãos vamos viver ou esperamos viver tem que estar pautado no nosso relacionamento com Deus. Senão a gente não vai saber. Porque fulano me entregou uma profecia, não sei se é para mim ou não. Ué, pergunta para Deus. Não é relacionamento? Porque pregaram tal coisa, não sei se é verdade ou não. Lê lá. Lê, é só ler. Amanda, não estou acreditando no que você está falando. Ótimo, lê lá depois. Não precisa, você pode ler lá depois. Até bom. Faça como os bereanos. Falei sobre isso na semana passada também. Quem são os bereanos? Procura depois. Já faz aí esse exercício. Não vou falar quem é, procure quem foram os bereanos. Faça assim. Tenha interesse por saber as coisas.
Então não tem como eu vir aqui te falar qualquer outra coisa, porque Deus tem vitória, porque Deus tem uma chave, porque Deus... Eu não sei, mas você devia saber a seu respeito. Tem relacionamento, tudo é base de relacionamento com Deus. Então, se você só consegue ter fé quando você sente arrepio no culto, quando vem o pregador de fora que bota a mão na tua cabeça e te derruba, se você só consegue ter fé quando vem um louvor e canta bonito e faz bonito, a sua fé não é em Deus, é na sua própria emoção. Essa é a dura realidade. E, de novo, não estou falando para acusar ninguém. Eu já vivi muito essa fé por emoção, que eu ia na igreja, aí cantava o louvor que eu gostava, uhul, aí cantava, vou beber uma água. Entendeu? Uma coisa assim, ai, não gosto desse irmãozinho que está pregando, vou lá fora. Uma coisa assim, entende? Então, se está pautado só na música legal, no arrepio, não é fé em Deus, é só emoção. E não estou falando que Deus não pode te emocionar, que você não pode chorar na presença de Deus, não é isso, mas Deus não é só isso, não é só isso, não é só emoção, não é só arrepio. Se o seu arrepio, se seu amor por Deus morre quando acaba o louvor, não é fé, não é relacionamento. Isso é um exercício para vocês mesmos fazerem, eu faço para mim e vocês fazem para você. Porque aí a gente se conhece, cada um conhece a si mesmo. Eu não conheço você, eu não sei se... não sei não, acho que a Jenny não cantou muito bem. Não gostei do jeito que ela ficou aqui na hora do louvor. Não é isso, não é para julgar o irmãozinho do lado. Acho que fulano nem não ora faz dias. Se fulano... E você? É a gente. Você tem que saber de você mesmo, fulano vai saber dele. Essa é a grande questão. Então, a vida cristã real, a nossa vida cristã real... não acontece só aqui em cima. Vocês estão me vendo aqui por no máximo 40 minutos. Vocês não sabem como que eu sou lá fora. Vocês conhecem o pastor de vocês, vocês sabem o que ele prega aqui. Mas só quem sabe como ele é na casa dele, é a esposa dele, a família dele. E mais ainda, só ele sabe de verdade quem ele é no íntimo dele. E só Deus conhece ele. Então, assim, a nossa vida cristã não acontece só aqui em cima. Ou não deveria acontecer só quando a gente está na igreja, só quando a gente está no altar, só quando a gente está pregando, cantando, tocando, o que quer que seja. A nossa vida cristã, de fato, ela precisa acontecer quando nada de espetacular está acontecendo. E quando não estiver acontecendo nada? Ai, que tédio, minha vida está tão monótona. E nesse momento, como é que está o teu relacionamento com Deus? Quando não está acontecendo nada. Está lá na sua casa, sozinho, está você e teu celular lá. Como é que está a tua vida com Deus? O que você tem pesquisado? O que você tem ouvido? O que você tem assistido? Como é que está lá? É lá que a tua vida de verdade começa com Deus. Não é aqui. Começa lá. O que você está fazendo lá na sua casa? Qual tem sido o tipo de conversa que você tem tido? Qual tem sido o ciclo que você anda? O que você tem mostrado para as pessoas a seu respeito? Como que é você no teu trabalho? Na tua faculdade, na tua escola. Eu lembro que quando eu era adolescente, às vezes eu ouvia muito, e se seu pastor aparecer na sua escola, do nada? Eu tinha pavor, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus. Era uma coisa assim, não pode, meu pastor não pode aparecer. Eu estudei com a Késia por um tempo, e era um acordo, fique no teu canto aí, fazendo tuas coisas, que eu fico no meu, fazendo as minhas, você não se mete comigo. Cada uma num canto, porque a gente era prédio diferente, faz tuas coisas aí, que eu faço minhas coisas aqui. Nem te vi, você não me viu. E era assim. Aí chegava domingo na igreja, Pai Senhor. Ainda bem que o pastor Dorvai não ia na escola nessa época. Mas, gente, é uma coisa, eu tinha pavor quando alguém falava, e se teu pastor for na escola? Não me enfio num bueiro em qualquer coisa? Porque eu sei que eu não estava sendo na escola, quem eu mostrava que eu era na igreja. Pai Senhor, Pai Senhor. Não era. Entendeu? Essa era a questão. Mas e se teu pastor for te visitar no seu serviço, segunda-feira, sem você saber? Na tua escola, na tua faculdade, na tua casa, como que ele vai ver você tratando os seus filhos, sua esposa, seu marido, seus amigos? Que tipo de conversa que ele vai tá vendo você ter com as pessoas? Eu, adolescente, pelo amor de Deus, não podia de jeito nenhum. Nossa, era um terror para mim. Agora, pastor, se o senhor quiser ir lá no meu trabalho, pode ir. Pode ir tranquilo. Mas me avisa antes. Brincadeira.
que isso? Mas pode ir, pastor, não tem problema não. Agora, se fosse uns 10, 12 anos atrás, ia ficar um pouco complicado. Agora, pode ir, pode ir, pastor, tá tranquilo. Se fosse uns 10, 12 anos atrás, estava complicado. Agora, pode ir tranquilo. Mas essa que é a questão. Então, assim, se a gente tem medo do que o nosso pastor vai achar da gente se ele for ver a gente no nosso dia a dia, e Deus que está vendo mesmo? A gente não se importa, será? Será que a gente não está se importando? Porque a gente, o pastor, o líder vai lá. Não. E Deus está vendo o que você é dentro da igreja e o que você é fora. Aí você é paz do Senhor, Deus. Minha paz mesmo não é. Que dentro da igreja é uma coisa, fora é outra. Minha mesmo, não estou sabendo. Então é isso, essa é a grande questão, porque aí a gente se importa tanto com a visão do outro, né, como que o outro é, só pelo que a gente vê aqui no altar, e não estou falando que a gente tem que julgar o outro, mas presta atenção em você mesmo, quem você é fora da igreja, quem você é no teu trabalho, na tua escola, e eu não estou falando que você tem que ser santo, que você tem que ser, nossa, esse aí nem pisa no chão, esse flutua de tão santo, abre espaço para o quarto da Trindade, não é isso, que isso não existe. Você vai se estressar no seu trabalho, você vai se irritar com um colega da faculdade, você vai querer bater no menino lá da sua escola. Óbvio, a gente é ser humano. A questão é como você se comporta e como você reage aos teus desejos. Como você reage. Essa é a grande questão. A vida do cristão sempre vai ter luta. Sempre, sempre, sempre. Mas como é que você está reagindo a elas? O que é que você tem feito a respeito dessas lutas? Como tem sido o teu relacionamento com Cristo? Porque o seu relacionamento com Cristo interfere no relacionamento que você tem com os outros. Essa é a questão. Essa é a grande questão. Mas eu não consigo mudar com fulano, com ciclano de tal jeito. Começa a ter um relacionamento com Cristo, que aí você consegue sair daquela roda lá, daquelas piadinhas que você sabe que você não devia estar rindo. No serviço, na escola, onde quer que seja. Essa é a grande questão. Não fica, não, quando eu parar de fazer isso, daí eu vou. Não tem disso. Você já viu o viciado parar de usar droga para ir para a clínica de reabilitação? Faz sentido isso? Não faz sentido isso. Então, ele vai para a clínica quando ele está precisando. Aí você está precisando de Deus, fala, não, quando eu me limpar, eu vou. Você se limpa antes de tomar banho? Não faz sentido. Então, porque, não, quando eu parar, daí eu... Não, vem do jeito que você está. Só não pode continuar igual. Mas vem. Entenda teu relacionamento com Deus. É prático. Isso que eu estou falando, a gente espiritualiza, mas é prático. Eu tenho que... Não, lê a Bíblia, ora, faça esse exercício. E não é um dia só. Eu já li a Bíblia, agora mês que vem, nesse mesmo horário. Não é assim, é todo dia. Você fala com o teu namorado uma vez por mês? Com o teu marido? Com os teus amigos uma vez por mês? Não é assim. Essa é a questão. Então, a gente precisa entender isso. A gente não está construindo nada, mostrando a gente só aqui. Essa não é a nossa questão, não é isso. A vida ela é construída quando nada de espetacular está acontecendo. Quando a gente está fora da igreja, quando a gente desce do altar, quando a gente vai embora, é lá que acontece. Então Deus, Ele chama a gente hoje para amadurecer. Então eu sei, pode estar desagradável a mensagem. Não gostei, pastor, se essa menina vir aqui de novo, eu não veio. Sinto muito, me perdoa, eu prometo que eu não venho mais. Se você não quiser, eu não venho. Mas... às vezes, Deus precisava te falar isso. Que você precisa amadurecer. Então, para de desejar só barulho. Eu quero... Não. Aprende a entender Deus no silêncio. Aprende a apreciar a brisa suave, a calmaria. Aprende isso. Essa que é a questão. A gente precisa aprender. Até isso a gente precisa aprender. Então, se você talvez é mais novo, eu sou adolescente, eu ainda estou na escola. Então é isso, Deus está na sua sala de aula com você, no teu quarto, nos dias em que a vida está parecendo sem graça, monótona. Não estou querendo nada. É ali que Deus forma seu caráter, no anonimato, no anônimo. Quem que você é no anonimato? E para quem é mais velho, jovem, adulto, o que quer que seja, às vezes Deus está no nosso processo, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, naquela resposta que está demorando um pouquinho para vir, e que às vezes a gente não entende o porquê. Deus está aí também. E aí Ele não te revela exatamente qual vai ser o fim da estrada, mas Ele caminha com você na estrada. Então para de querer só o final e aprende a dar valor no caminho, no processo. O que o processo tem te ensinado? O processo amadurece.
Para a gente amadurecer, às vezes dói. Se você cozinhar, você vai se queimar. Segue o mesmo parâmetro. Está vendo como é mais fácil do que a gente pensa? É um pouco mais simples de entender do que a gente pensa. E Deus ainda pergunta para Elias o que é que ele estava fazendo na caverna. Elias, o que você está fazendo aqui? Dentro da caverna? E às vezes, Deus pergunta a mesma coisa para a gente. O que você está fazendo aí? Chega de viver esses altos e baixos espirituais. Não estou falando que sua vida agora vai ser só foguete. Não, não é isso. Sua vida ainda vai ter um monte de problema. Sabe o problema maior que você tem na sua vida? Ele vai continuar lá. Mas o alto e baixo, aqui referido, é a sua constância do seu relacionamento com Deus. E isso não pode sofrer de altos e baixos. Isso não pode acontecer. O nosso relacionamento com Deus não pode ser assim, ó. Não. Mesmo que os problemas e a vida estejam aqui, o relacionamento com Deus tem que estar sempre aqui. Subindo de preferência, mas só mantendo está ótimo. Isso que a gente precisa entender. Então a gente precisa parar com essa dependência emocional de evento, do outro, e do pastor, e do líder, e do irmão. Não, você também tem autonomia para você fazer. De novo, não quer dizer que você não possa contar com o seu pastor, nem com o seu líder, nem com o seu amigo. Você pode e você deve. Porque Deus coloca a gente para caminhar com as pessoas justamente para isso. Mas você não pode viver dependendo da oração do outro, dependendo da oração do teu pastor, dependendo da oração do teu líder, baseando na espiritualidade do seu amigo, porque quando ele for para o céu, ele não vai te carregar pela mãozinha, não, vem comigo, eu orei por ele. Não, é ele que devia ter orado. Você que devia ter orado. Então a gente não pode mais ficar com essa dependência emocional. Então a gente precisa sair dessa caverna nesse sentido, a aprender a encontrar Deus no silêncio da nossa rotina e na constante fidelidade diária. Porque quando a gente fala de fé, né, fala assim, não, você tem fé em Deus? Tenho fé, eu tenho fé. Fé não é pautada no que você sente. Sabia que a sua fé não diz respeito a você? Ah, como assim? A sua fé não tem nada a ver com você. A sua fé é pautada no que Deus pode fazer. Você acredita em Deus, você serve a Deus pela fidelidade dEle, porque Ele é fiel. E é daí que vem a tua fé, da certeza de que mesmo em tempos difíceis, Ele continua sendo fiel. É isso que significa fé. Viu? Não tem nada a ver com você. Fé é baseada em Deus, na fidelidade de Deus, que nunca muda, nunca falha. É a gente que muda e que falha. Mas a fidelidade de Deus não. Isso que é fé. Então, no fim das contas, às vezes o tédio que a gente sente, essa insegurança, essa agitação, não é falta de propósito. É um teste e falta de prioridade. Às vezes é Deus te testando. Então, o espetáculo, ele vai sim impressionar os nossos olhos, mas o silêncio vai revelar teu coração para Deus. E é isso que Ele quer de você. Não é performance, é relacionamento. Uma hora você precisa mostrar verdadeiramente a Deus quem você é. E precisa conhecer Ele verdadeiramente. Porque Ele não está buscando performance. Então, se você só ama Deus se Ele faz terremoto, se Ele envia fogo, se Ele destrói Baal, você está amando só o espetáculo. E não o Criador. E nessa noite Deus nos convida para amar Ele de verdade, por quem Ele é. E não pelo que Ele faz. Por quem Ele é para a gente. Quando você aprende a amar Deus na sua rotina, no dia a dia, aí sim, você ama Ele de verdade. Então, para de procurar Deus só nas coisas extraordinárias e aprende a amar o Deus do cotidiano e buscar Ele no cotidiano. Então, essa era a palavra que eu queria trazer para vocês. De novo, não gostei, me senti atacado, não foi essa a intenção, mas às vezes é um chamado de atenção que a gente precisa ouvir de Deus e você pode ser a pessoa mais cristã do mundo. Ai, acabou de expulsar 68 demônios, amém, continue assim. Mas como é que está seu relacionamento com Deus? Isso é um exercício que todo cristão devia fazer, independente se ele é novo convertido, se ele é pastor há 67 anos, se ele expulsa demônios, se ele canta, se ele prega, todo mundo tem que fazer isso. E é um chamariz, Deus chama a gente para fazer isso, para entender quem Ele é de verdade, para cada dia mais conhecer Ele. Amém? Então eu queria convidar vocês a ficarem de pé, chamar a Lelete aqui para me ajudar nessa oração final. Não vou chamar a banda completa e tem que fazer e acontecer,
Mas eu queria que vocês meditassem na letra desse louvor e, de fato, entendessem o que é que ele diz. Entendessem isso. Então, presta atenção, ora aí no secreto, ora. Começa esse exercício agora. Não espera eu orar por você. Começa você a orar. Começa você a falar com Deus. Vou pedir para o irmão Douglas apagar a luz para a gente nesse momento. Se sinta à vontade, se você... eu quero chorar... Faz, esse é o teu momento com Deus. Então entenda isso. Entenda o que Deus quer te falar nesse momento. Eu não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas o teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas o teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontro os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como turbilhão. Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre
pra sempre vou te amar, e pra sempre vou te amar, e pra sempre vou te amar. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como turbilhão, e as quebras se encontram de fundo os dedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar, no silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu, e pra sempre vou te amar. Feche teus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e colocamos a nossa vida, Pai, diante de Ti, a nossa mente, o nosso coração, Pai. Perdoa as nossas dívidas, Pai. Perdoa os nossos pecados. E perdoa, Senhor, todas as vezes que nós fomos imaturos, buscando só Tuas bênçãos, buscando só o que o Senhor pode nos dar, só o que o Senhor pode nos oferecer. Quando nós buscamos só os grandes momentos, só os eventos, só o barulho e só as emoções superficiais, meu Deus. Perdoa, Pai, por termos nos deixado levar pela ansiedade, pela rotina, Pai, pelos turbilhões da vida. Pai, nos perdoa, Pai, por todas as vezes que não percebemos que o Senhor caminhou do nosso lado, por todas as vezes que não percebemos a Tua presença, Pai. Hoje nós declaramos que nós não queremos mais ser guiados por impulsos, que nós não queremos mais ser guiados por emoções, nem por sentimentos, nem por um relacionamento raso, Senhor. Nós queremos Te conhecer de verdade, queremos aprender a caminhar contigo, queremos aprender a Te ouvir, não só quando o fogo cai, não só quando tem terremoto, mas também na rotina do dia a dia, no silêncio do quarto, no caminho para o trabalho, nos dias em que tudo parece ruim, nos dias em que parece que nada vai acontecer. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Pai, para ver a Tua presença nas coisas simples, Pai. Que o Senhor possa nos dar maturidade para permanecer fiel, mesmo quando as circunstâncias disserem ao contrário, Pai. Que o Senhor possa nos dar maturidade suficiente para sermos verdadeiros cristãos, Pai. Que nós possamos, Pai, abandonar toda a dependência de espetáculo do outro, do pastor, do líder, que nós possamos aprender a Te buscar por nós mesmos, Pai. E nós Te agradecemos porque o Senhor morreu por nós e o Senhor nos reconectou ao Pai, nos dando livre acesso novamente à presença, e nós Te agradecemos por isso. Agora nos ajuda, Pai, a aprender a amar a Tua presença, aprender a amar, Pai, a Tua palavra, aprender a amar a Tua voz. Que nós possamos sair, Pai, hoje dessa caverna de ansiedade, do comodismo, que não nos deixava, Pai, amar verdadeiramente quem o Senhor é e não só quem o Senhor faz. Que a nossa fé não seja mais baseada em arrepios, mas seja baseada na Tua palavra, que é firme, que é eterna, Pai. É o que nós Te pedimos, Pai, nessa noite, e já Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.